Boa noite a todos, amigas e amigos. Eu gosto sempre de perguntar: quem está lá no final está ouvindo bem? Porque eu tenho medo da minha voz, que às vezes não é das melhores e distorce um pouco. Senhores, nós vamos tratar, seguindo a campanha em sintonia com a Federação Brasileira, em defesa da vida, drogas não. Mas eu não vou falar das drogas físicas totalmente. Vamos apenas trazer alguma coisa, porque como estamos numa casa espírita, numa reunião doutrinária, e entende-se que numa reunião doutrinária, da doutrina espírita especialmente, o que se vai tratar é de algo além da vida, além dessa existência física, tentando mostrar os prejuízos que a droga causa, não somente aqui, mas além daqui. E como no mês de setembro iniciamos com suicídio, logo em seguida veio o aborto, depois eutanásia, hoje vamos falar das drogas e no domingo que vem encerramos com violência. E eu, nas minhas pesquisas, eu parei e pensei, todos os itens têm a droga próximo. No suicídio, tem muitos suicídios, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que as drogas estão presentes. E eu fiquei impressionado como não se fala da profundidade que as drogas têm na vida das pessoas. Eu vi tantos artistas do mundo que morrem e não são tratados com o assunto como deveria ser tratada a questão das drogas. Vários morrem de overdose, inclusive suicidas, vários artistas conhecidos no mundo, e simplesmente falam pouco sobre isso. Outra coisa que me chamou a atenção é essa preocupação de sempre se dizer as drogas apreendidas com todas essas estratégias de se esconder drogas. Esse dia mesmo teve uma droga que foi encontrada numa chapa de ferro dentro de um compressor de um trator. Tanta dificuldade para levar droga para outros países. E fala-se dos milhões que essas drogas valem, como se fosse estímulo a se fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Eu pensei em casos de aborto, se não está envolvido também droga. Quantas jovens engravidam sob efeitos das drogas e nem sabe com quem teve naquela noite? E muitos pensam, tirando o que a lei, os abortos que são já catalogados no Código Penal, as pessoas querem o direito do corpo para abortar da forma que querem, mais uma vez a droga presente. A eutanásia, eu pensei, é a que menos tem a droga próxima, mas mesmo assim, vi alguns casos de pessoas que se drogavam e quando estavam no estado terminal, de uma forma rebelde, pedia que lhe tirassem a vida, porque não aguentavam o sofrimento. E a violência que se vai tratar domingo, não precisa nem falar. Portanto, eu aqui quero enfatizar a droga num outro aspecto. A droga, nessa e em outra existência, os danos que ela pode causar. Porque a doutrina espírita nos fala que nós somos um ser tríplice. Nós somos espíritos, nós somos perispíritos e somos corpo. E se eu pudesse fazer aqui uma animação, colocando a minha mão para que as pessoas entendam, colocando a minha mão aqui como espírito, colocando agora uma luva bem fininha na minha mão, como perispírito, e depois colocando uma luva bem grosseira de pedreiro, como corpo físico. E no fenômeno da morte se tira essa luva grossa e fica aquela luva fina, e não mudará o aspecto da minha mão, continuarão vocês enxergando da mesma forma. Então, as drogas, ela tem essa propriedade penetrante de ir muito além. Então a pessoa ingere drogas, seja por inalação, seja
por deglução, seja como for, ela está prejudicando não só o corpo físico, mas também esse corpo perispiritual, que traz consequências danosas, consequências gravosas para outras existências. Então, quando eu mostrei aqui, ficou a mesma forma, mas os espíritos dizem que quando se usa essas drogas pesadas, elas podem modificar a aparência humana, porque ela vai atingir o perispírito, e o perispírito é essa substância que Jorge André chamava de MOB, dizendo que ela é quem vai modelar, é o modelador biológico. O perispírito é quem dá forma a cada um de nós. Eu sou aqui o meu perispírito. O corpo vai ser enterrado e eu vou continuar como eu sou. E se eu utilizar de forma errada esse meu corpo, eu posso causar prejuízos nesse corpo espiritual, que eu devo seguir com ele, e vou levar comigo as mesmas sensações que eu tive no corpo físico. Portanto, as drogas trazem 3 propriedades ou 3 fases, que uma, para aqueles que iniciam, que têm os primeiros contatos com ela, tem pessoas que ao usar a droga, já no dia seguinte elas já estão com aquele vício apressado, e alguns ficam com tanto medo que param. Mas ela tem outros 3 momentos, que é a chamada tolerância. Ela tem a tolerância, depois vem a dependência, e depois, quando a pessoa quer parar, vem a abstinência, que é grande problema. E os estudos médicos eu não vou falar aqui da ciência material. Nós vamos falar aqui do lado espiritual, que essas drogas prejudicam. Então, nesse período de tolerância, é aquele momento que eu uso uma droga e ela me dá uma sensação, mas amanhã eu quero ter essa mesma sensação, eu tenho que aumentar a quantidade dessa droga, e vai aumentando, o organismo vai tendo uma tolerância, que a pessoa daí a pouco está usando uma quantidade enorme, até chegar a essa dependência. E na dependência a pessoa já vai tendo as modificações, que a família, quem está próximo, começa a perceber que essa pessoa já fica num estado de conseguir a qualquer custo. E aí, quando tenta parar, vem a chamada abstinência, que deixa a pessoa enlouquecida. Se fechar no quarto sozinho, ela vai bater a cabeça na parede, porque essa abstinência lhe traz todos esses prejuízos. E isso será levado conosco ao sairmos daqui. Por isso, falar das drogas é muito mais além do que nós estamos observando. Eu fui professor por 8 anos no estado, sempre trabalhei mais com jovens do ensino médio, e eu procurava conversar com eles sobre drogas, e eles às vezes diziam: mas professor, o senhor fala de uma forma diferente sobre drogas, porque todo mundo fala de drogas amedrontando, e o senhor chega aqui e diz para a gente que não é bem assim. Eu digo: não, porque se eu disser para um jovem que a droga é tudo aquilo que o pai e a mãe quer fazer com que eles tenham medo da droga inicialmente, para o primeiro contato, eu vou ser um mentiroso, porque o primeiro contato com a droga, para muita gente, não é tão ruim. Às vezes eu sou uma pessoa reservada, tímida, e na noite eu tenho até medo de conversar com as meninas, e um colega me chama lá no banheiro e dá só um pouquinho assim, uma triscadinha no pozinho de gesso, e daí a pouco eu já saio dali já falando com todo mundo, abraçando todo mundo. Aquela menina que eu tinha medo de falar com ela, já chego, dou um abraço e dou um beijo, e todo mundo diz: o que foi que aconteceu com ele? De repente despertou algo na pessoa totalmente diferente. Então não foi ruim no começo, o ruim é depois.
O ruim é quando amanhã eu quero ter a mesma sensação e entro nesse estado de tolerância que preciso de mais, até chegar ao ponto de tomar dos meus pais, de tirar as coisas de casa para vender, porque eu quero ter a mesma sensação. E aqueles que oferecem a droga, normalmente ele oferece de graça no começo. Ele não cobra porque sabe que depois terá toda a recompensa. Porque no primeiro momento é ótimo, de graça, e mais tarde, quando eu quero mais, ele diz, agora tem que comprar. E aí é onde vem o susto maior, mas a pessoa já está envolvida, porque do que eu conheço de algumas pessoas, traficantes, eu nunca vi um traficante querer que os filhos dele usem droga. Ele quer que o filho estude, ele quer que o filho seja doutor e de preferência advogado para defendê-lo mais tarde. Então, eles querem que os filhos sejam bem. Ele não quer que o filho seja drogado. Ele quer que os outros se droguem. E ele quer vender para os outros. Não é? Eu já ouvi várias entrevistas de traficantes famosos, preso Fernandinho Beiramar e outro, que ele diz, meus filhos estão se formando, eu agora vou completar 30 anos, vou ter que sair, e eu quero estar do lado deles, que meus filhos estão se formando. Então eles não ficam felizes que é um filho arrebentado. Então é importante que a gente converse em nossa casa com os nossos filhos, simplesmente pelo lado do medo, que tudo é ruim, que é terrível. Não, tem que se mostrar com calma, que não é bem assim. A gente precisa estar preparado para falar com os jovens, a gente precisa conhecer, não só do lado material, mas nós que somos espíritas, quando estivermos fazendo o evangelho no lar com nossos filhos, conversar com eles, porque eles vão para a rua, eles vão para as festas. Não é para a gente ficar nesse pavor, com medo agora de tudo, porque as drogas estão aí. Nós temos que conscientizá-los para, quando eles encontrarem alguém fornecendo, saber sair, primeiro, sem grosseria, com muito cuidado, e dizendo, não, no momento eu não quero, ou tal, mas sem precisar ser agressivo. Eu trabalhei muito com meus filhos conversando. Eu tive a felicidade de já ser espírita quando meus filhos mais velhos tinham 3 anos. Os outros que nasceram já foi no lar espírita. Então eu sempre conversei com eles. Eu nunca os quis colocar numa garrafa, que eles ficassem presos na minha mão. Eu sempre conversei com eles dizendo, você vai para a festa, se alguém te oferecer algo, cuidado. Porque você pode trazer consigo tendências e pendores. Esse é o problema. Se eu numa existência, eu já tive o contato com drogas, e ao retornar aqui, mesmo hoje com toda aquela programação que aqui já falei sobre a preparação das experiências que nós tivemos no plano espiritual, e ao chegar aqui, se nós tivermos contato novamente, nós viemos para fazer diferente, nós viemos para evoluir, mas já trazemos nossas tendências. E não falo aqui apenas das drogas chamadas lícitas ou ilícitas, não é isso. Porque a droga não é porque ela é lícita ou ilícita, é o resultado que ela traz. A droga, ela é uma substância química que vai provocar variações na vida da pessoa. E tem os chamados vícios, que vício é outra coisa, vício pode ser adquirido outros vícios. Vício de roer unha, vícios outros, mas a droga aqui que eu quero falar é dizendo assim, você tenha cuidado do primeiro contato, porque no primeiro contato você pode reacender algo que já existe em você. E todos que me conhecem sabem que eu falo isso sempre em público, que eu tenho tendência ao alcoolismo. Eu tenho muito cuidado, porque eu devo já em outra existência ter em mim esse pendor e essa tendência. Então eu conhecendo isso, eu já tenho cuidado com o álcool. Porque eu toco no álcool, eu já fico muito feliz, eu fico ótimo. Eu tenho que ter cuidado, porque é nessa que eu posso me ferrar. E com a consciência que eu tenho, eu não posso entrar nessa. E eu sempre digo que bom é ser espírita, porque espírita não consegue errar tranquilo. Porque já tem consciência. Porque quando eu era um ignorante,
Quantas vezes eu estava nas bebedeiras e de repente me via aquele estalo que eu me sentia assim, o que é que eu estou fazendo nesse meio? E eu me levantava, todo mundo pensava, o que foi que a gente disse? Alguma coisa, Rubens ficou chateado, pagava e ia para casa, como, meu Deus, eu tenho que sair desse meio, eu tenho que ir agora para casa. Então às vezes tem esses alertas, porque os espíritos superiores, eles apelam para que nós encarnados conversemos, que a gente tenha esse cuidado de ajudar primeiro aqueles próximos da gente, e algum amigo é uma obrigação nossa, porque às vezes os mentores querem fazer o trabalho, mas nós não ajudamos, eles precisam da gente para ajudar. Imagine se os espíritos pudessem trabalhar diretamente com cada um de nós, quando eles vêm através da intuição, chamando-nos a atenção, ou para que a gente faça alguma coisa, e a gente não faz. Mas os espíritos inferiores são atendidos. Os espíritos inferiores que saíram daqui, estão no plano espiritual, viciados, e procuram hoje alguém para que eles possam se saciar das drogas. Eles se aproximando, vem logo aquela vontade. E quantos entram devagarinho na bebida, porque a bebida ela é uma droga aceita, ela é uma droga que está aí na propaganda, descendo redondo, dizendo que é 760 graus, tudo chique, a gente entrando no redondo, agora tem a roupas, tem tudo aí, geladinho. E aí a gente vai devagarinho nela, e tem alguém aqui só, vamos que vamos. E tem aquela noite que a pessoa diz, estou invernizado hoje, tomei 1 litro, nada. Espírito bêbado ao lado dele não falta, caído pelo chão. Tem um monte de espírito já caído, acho que tem uns até levando embora para casa para ajudar, para tomar engolve e voltar, não sei nem se eles tomam engolve, deve ser engolve espiritual para eles. Então, isso não falta, senhores e senhoras. Por isso a gente precisa ter muito mais cuidado com os nossos filhos, a gente às vezes se torna até agressivos. Olha só, por isso a importância do evangelho no lar, é quando a gente pede essa proteção, porque nossos filhos vão para a rua, nossos filhos vão para a festa, nossos filhos vão encontrar colegas na escola, nossos filhos vão encontrar namoradas, nossos filhos vão ter contato de toda forma. E eu às vezes eu olho lá o artigo 28 da lei de drogas, parece que foi feito por deputado, que os filhos tudo usam drogas. Não é, Márcio? Já leu? Quem já leu, está lá escrito assim, que o artigo 28, o 33 é para pobre, é para prender imediatamente. O 28 é dizendo que se porventura a pessoa for apanhada com drogas, é para se dizer a ele com advertência, sente aí, ó, não use drogas. Olha, é terrível. Você vai tomar umas aulas, é desse jeito. E ainda diz que se juntou com a namorada para dar uma pancadinha também, ali não deve ser nada qualificado, porque é apenas coisa de jovens, mais ou menos assim. Quem quiser e gosta de ler, Lei de Drogas 11.343, lá uma lei específica, que tem um artigo que parece que os deputados fizeram para os filhos. E tem a outra que é logo ferrando, né? Prendendo, pode ser um pouquinho, diz que é para uso, quando é o dele 1 quilo de drogas, é apenas que ele está guardando. O de Dona Zumira, pobre lá do interior, já é traficante, com R$3 no bolso e um papelote. Então, existe essa diferenciação. Então, simplesmente falando por alto das drogas físicas, é isso. Tolerância, dependência e abstinência. Agora vamos para a repercussão no plano espiritual dessa droga, desse uso, o que ele vai fazer. Essa droga, os médicos dizem que ela vai corrente sanguínea, prejudicar sistema respiratório, sistema circulatório, todas as células, principalmente as neuroniais. Olha o que ela vai fazer. E isso ela extrapola o físico. O médico, os cientistas materiais veem apenas a parte física. Ela vai além,
penetrar no perispírito, que está da mesma forma também envolvido com a parte orgânica e vai recebendo essa repercussão. E Emmanuel, o espírito orientador de Chico Xavier, ele diz que fica uma verdadeira simbiose, como se acoplasse um no outro para a ingestão dessas substâncias. E daí todo esse prejuízo para a vida futura e para o retorno, porque não é só agora. Vamos para o plano espiritual comprometido, vamos sofrer em regiões ao lado de espíritos vinculados, sintonizados conosco, e aí vamos entrar na categoria dos suicidas. Suicidas que são suicídios diretos e suicídios indiretos. Suicídios, quem está lembrado do livro Nosso Lar, quando o André Luiz fala de que ao chegar naquele hospital, internado, sendo atendido, e um médico chega para fazer uma verificação, para auscultar sua situação, e diz assim: não tem dúvidas, é suicida, foi suicida. E ele se chateia, ele tinha sido médico aqui na Terra. Não, está havendo um equívoco, eu não fui suicida, foi alimentação exagerada, causou tal problema, ingestão de alcoólicos causou tal problema, exasperação nos momentos de dificuldade, não tinha paciência devida, foi minando as forças, portanto é um suicida. Então se fala aqui de outras drogas, drogas que não são visíveis. A alimentação é visível, mas tem outras drogas que causam lesões em nosso organismo físico e perpassa para o espiritual. Por isso Joana de Ângeles, no livro que nós estamos estudando, nosso grupo com Ildete, ela mostra os prejuízos que os nossos pensamentos causam, os prejuízos que nossas atitudes vão causando no nosso organismo físico e indo mais além. Então são outros tipos de drogas que nós nem imaginamos que estamos ingerindo. Tem droga pior do que o ódio, tem droga pior do que a mágoa que vai crescendo na gente, vai saindo da mágoa para a raiva, para o ressentimento e até chegar em algo maior que nos desequilibra tanto, e não nos desequilibra somente fisicamente. Por isso é preciso a gente ter cuidado. Lidamos na sociedade com uma droga visível maior, mas estamos envolvidos com outros tipos de drogas, drogas destruidoras, não causando tolerância, mas causando em alguns dependência. Tem hoje os dependentes de academia. Tem pessoas que, se não estiver malhando o dia inteiro, é uma dependência. E para muitos, cuidado que a abstinência é pior. Se tirá-los forçosamente, pode ter o problema. O narcisismo doentio, dessa busca pela beleza, está destruindo famílias. Tem famílias sofrendo, não com a filha que usa cocaína, não que usa maconha ou outra substância, mas anorexia, porque a menina estava procurando a beleza do corpo, não se alimentava, e agora está com um problema gravíssimo, e pode ter certeza que está causando problema também nesse outro organismo, que é o perispírito, porque tudo isso vai atingir. O espírito está aqui, o perispírito no meio e o corpo, tudo que o atinge, o corpo está sofrendo, isso vai sofrer pela questão mental e comportamental. Temos um vício hoje
que chamam até, como é, negócio de uso excessivo de celular, tem até o nome aí, eu nem me lembro. Tem pessoas que estão viciadas, estão drogadas de tecnologia. A tecnologia, de forma excessiva, está tirando a pessoa do convívio social, criando várias criaturas num estado chamado de misantropia, que é verdadeira aversão social. Dentro de casa o dia inteiro, os pais sem saber o que fazer. Eu conheço um rapaz numa cidade que eu trabalhei no interior, que esse jovem está amarelo, está sem cor, ele não pega mais sol, ninguém vê esse rapaz de jeito nenhum na casa dele. Um dia desse eu o vi e eu fiquei assustado. Ele já não está parecendo mais um ser humano, que é dentro de um quarto 24 horas por dia. Então, senhores, é preciso equilíbrio, é preciso nos prepararmos para enfrentar tudo isso. A Federação Espírita não é por acaso que ela diz, em defesa da vida, que trabalhemos. Tudo isso aí, o suicídio está agraçando, a questão da legalização de aborto e tudo mais, e a droga ela está envolvendo em todos os aspectos. Por isso, é responsabilidade nossa social, é responsabilidade nossa da Casa Espírita, trazer assuntos como esse para nos despertar, porque muitas vezes os nossos filhos estão com problema e nós também estamos, sem perceber, com outros vícios tão destruidores quanto. Primeiro, não estamos observando as alterações, porque estamos envolvidos com outra droga maior do que a do nosso filho, que é imperceptível. O nosso esposo, nossa esposa, na convivência familiar. Tem lares que ele está completo de drogas de todo tipo, não só drogas físicas e visíveis, mas outras drogas. A droga da maledicência, os hipocondríacos. Tem gente aí que toma tonelada de remédio todo dia e não se acha que está drogado, porque não vai preso numa droga perseguida. A droga do apego familiar. Tem gente que é um apego, que está vivendo exclusivamente para adquirir bens materiais para suprir a família, e em busca desse apego aos bens terrenos, que é destruidor. No livro Ação e Reação de André Luiz, ele descreve a situação de um rapaz que o seu pai, por ganância, tinha afogado 2 irmãos que eram tios do rapaz, e esse homem era tão apegado ao dinheiro que, ao desencarnar, ele fica próximo ao filho, orientando para que o filho seja igual. O filho vive tão apegado ao dinheiro e mostra o quanto ele está rodeado de espíritos infelizes, inclusive dos 2 tios, fazendo com que ele fique apegado aos bens materiais, a ponto de dentro de casa faltar até o que comer, porque ele não quer comprar nada. Quantos conhecemos assim, pessoas que nem compram uma roupa, apegado só às questões materiais, o dinheiro em si, guardar, que causa um problema psicológico doentio e obsessivo, no mesmo estilo das drogas visíveis. O organismo pode não aparecer nenhuma sequela visível, mas intimamente está totalmente prejudicado. Por isso é preciso que a gente pare. Estamos numa reunião de estudo da doutrina espírita, para que a gente saia daqui pensando com calma. E eu? Qual é a minha droga? Eu tenho uma vida realmente saudável?
Ou eu estou vendo apenas essas drogas que se fala tanto aí nas questões materiais? Preciso perceber algo em mim sem olhar no outro? A droga da fofoca que destrói. Tem tantas drogas que ficam só do nosso imaginário e tem uma destruição muito grande. Por isso, quando percebermos aqueles que estão drogados, sofridos, que mostram na televisão, que a gente fica estarrecido com a questão da Cracolândia em São Paulo, com isso, aquelas criaturas merecem da gente vibração de paz, porque eles sofrem, eles não são aqueles animais. E a gente parar humildemente e dizer: quem sou eu para apontar o erro? Quem sou eu para dizer que aqueles deveriam ser banidos da sociedade? Que às vezes a gente comete impropriedade falando, envenenando-se com a nossa maledicência, querendo ver no outro a maledicência que tem em nós. Por isso, quando falarmos ou soubermos que alguém tem problema nas suas famílias, tenhamos cuidado. Não vamos fazer observações negativas. Ele é assim porque foi falta de a família não fez isso, não fez aquilo. Por favor, não faça isso, porque você também está começando a ficar doente da sua mente. Tenhamos, acima de tudo, benevolência para aqueles que sofrem, para aqueles que estão aí jogados. Essa é a visível, é a que choca, é a que chama a atenção. Mas tem muitas outras, muita modificação que precisamos fazer para retornarmos ao plano espiritual saudáveis, não como suicidas indiretos, que estão ingerindo todos os dias substâncias tóxicas, substâncias destruidoras, através da nossa mente, do nosso comportamento e das nossas atitudes. Eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Quem quiser fazer qualquer uma pergunta ou um questionamento, por favor. Se alguém quiser, basta levantar a mão assim. Eu gosto da participação das pessoas. Pois não. Você comentou a questão da alimentação, as drogas em geral, no caso do sexo desregrado também, assim. Os obsessores, eles sentem, eles conseguem conectar e sentir essa vontade pelo espírito, como se fosse injeta, para poder sugar, para poder sentir aquela necessidade. Foi boa a sua pergunta. Tem a droga injetável, né, que as pessoas se injetam, mas tem todo o desregramento, todos os excessos, inclusive os excessos sexuais, eles estão catalogados nesse viés do desequilíbrio. Quantos espíritos se aproximam de nós e vão nos influenciando, porque nós já pensamos assim. Eu me lembro bem, num livro de André Luiz, não sei qual deles, que tem aquela pessoa que dorme e à noite vai para o prostíbulo. E lá encontra um conhecido e ficam se escondendo do outro, com medo de um contar, não é? Porque, eita, se ele ver, vai dizer a minha esposa, tem outro ali, todo mundo se escondendo. Ou seja, a gente já vive pensando e a gente atrai pelo pensamento. Por isso, podemos ser drogados do sexo. É tanto que existe alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos para ter as terapias, essa para a parte física, mas para a parte espiritual nós precisamos trabalhar nossa mente, buscar o auxílio e procurar se modificar, porque os espíritos trazem suas sensações e estão buscando aqueles que são propícios, estão na mesma sintonia. Então, seja para beber, seja para consumir drogas, para tudo, nós chamamos e não falta. Paulo de Tarso dizia que nós vivemos cercados de milhares de testemunhas.
Um pensamento nosso atrai no mesmo teor. Por isso, pensar, nós não somos perfeitos que não pensa. Os Espíritos dizem que tudo bem, você pode até pensar, um pássaro pode sentar na minha cabeça, mas não deixa ele fazer um ninho. Nós não somos espíritos tão superiores que não pensamos. Olha assim, desejos, imperfeições, todos nós temos. É tanto que Joana de Ângeles diz que é muito melhor que sejamos autênticos do que querer passar uma santidade que não temos. Não adianta eu ficar aqui, mas eu nem olho, aquela mulher bonita eu nem olho. Não, olha sim, como todo mundo olha. Agora tem que parar e pensar, opa, eu tenho responsabilidade, eu tenho que mudar. Esse pensamento eu não vou deixar que ele perdure em mim, senão eu vou atrair, vou entrar em sintonia com os espíritos desequilibrados de toda ordem. Nós não somos aqui já espíritos perfeitos, não. Nós precisamos do auxílio espiritual, do apoio, de estudar, de estarmos atentos. Por isso que Jesus diz, vigilância, vigiar e orar, para não cair em tentação. Todos nós somos suscetíveis de ter problemas, por que não? E quando somos médiuns, quando somos trabalhadores de uma casa como essa, que vem todo dia crescendo, pessoas novas chegando. Falar nisso eu nem perguntei, tem alguém pela primeira vez aqui? Opa, sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos. Então, uma casa que está enchendo, senhores e senhoras, cuidado. Os médiuns da casa tenham cuidado. Numa palestra anterior aqui, eu falei, não sei se foi numa quinta-feira, que você pode se encontrar com alguém aqui que foi um amor de sua vida. Olha como nós somos suscetíveis de ser apanhados nas nossas falhas, nessas drogas mentais. Se nós não estivermos com cuidado, atentos, eu posso encontrar, de repente chega aqui uma mulher muito bonita e vai fazer um atendimento fraterno, e você atende bem, ouve aquela pessoa com atenção, o que ela não está tendo na sua casa, que de repente ela diz, olha, nunca vi um homem na vida igual a esse. Porque, e aí tem os espíritos perturbadores, não é mesmo? Tu viu como ela é bonita, faz até mentir, né? Faz até dizer que eu sou bonito sem ser. Então, de repente, você pode ser influenciado e deixar que isso vá acontecendo, sua vaidade entra em excesso, e daí a pouco você pode se perder no caminho. Por isso que tem o chamamento de que poucos espíritos nas reencarnações são completistas, que nós completamos o planejamento que viemos aqui fazer, de encontrar alguém, de ter a família, de viver aqui ao lado da pessoa, apoiando, ajudando com as dificuldades, mas seguindo a sua existência. Podemos, amigo. E o sexo é um dos pontos perigosos, é onde muita gente cai, é um ponto vulnerável na maioria das pessoas. Como eu disse que tenho tendência ao alcoolismo, tem outros que têm tendência ao sexo, a outras situações. Nós não estamos aqui aprendendo, estamos aqui no caminho da evolução, estamos aqui nesta noite buscando fortalecer o conhecimento para termos consciência, para pensarmos conscientemente e não deixar que essas drogas, seja ela qual seja, ela venha nos desequilibrar. E rogamos auxílio aos espíritos superiores, porque não somos sozinhos. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que eu tenho um amigo espiritual que vai me alertar. Eu tenho aqueles que se comprometeram com a minha reencarnação, avalizando a minha existência. Por isso eu não posso brincar, eu não posso fazer testes com aquilo que eu sei que pode me prejudicar. Eu tenho uma tendência, eu tenho que me afastar dela, porque todos estamos suscetíveis à queda. Não vamos pensar que nós estamos aqui imunes. Por isso, Jesus dizia, não julgueis. Ninguém pode julgar. Quando eu aponto o erro de dedo, tem três dedinhos apontando para mim. Eu tenho que entender que eu sou um espírito aqui em evolução, com uma tarefa a cumprir,
com aqueles que eu me comprometi, filhos, família, para orientá-los, inclusive nos momentos mais difíceis. Aqueles que têm algum filho, uma filha, numa situação de, vou falar uma palavra mais bonita, que ele chama de adicto, não chama de viciado, chama de adicto, que é aquele que adere às drogas. Tenham, acima de tudo, paciência, busquem força. Não digam assim, é duro lidar com essa pessoa. Não. Duro é quando perceber que devia ter feito alguma coisa, a pessoa não está mais aqui. Duro é não ter alguém para abraçar. Duro é não compreender aqueles que rogam o nosso auxílio, o nosso apoio. E muitas vezes alguém próximo de nós está pedindo, está rogando que observemos que ele está sofrendo. Peçamos sabedoria para não deixar passar a oportunidade de ajudar. Porque aqueles que se envolvem com essas drogas pesadas sofrem, têm presenças difíceis e precisam não só do auxílio material, da desintoxicação do organismo físico, mas precisam do fortalecimento espiritual, precisa de um apoio maior, de amor, de compreensão. É fácil falar. Eu sei que falar aqui não é o que nós somos, é o que pretendemos ser, é o que nós estamos buscando aprender, colocar em prática. Ninguém que vem aqui a essa tribuna é perfeito, mas nós somos perfectíveis. Estamos buscando, através da doutrina, colocar em prática. Por isso que quando nós falamos, não pensem assim, é fácil porque não é com ele, é fácil porque não é na casa dele. Não é assim que deve reagir. É pensar o seguinte: o que eu devo fazer para compreender? O que eu devo ler? O que a doutrina espírita me recomenda para que eu possa ajudar aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que está desequilibrada momentaneamente, seja na droga, no vício que for. Porque tem muitos que clamam, percebam, olha para mim, eu estou sofrendo e você não está percebendo. Por isso, meus amigos, nesta noite, vamos pensar, não somente em nós, mas vamos pensar na sociedade. A sociedade que estamos vivendo está precisando de nossas vibrações, que juntos pensemos melhor. Não vamos, com os pensamentos negativos, causar mais problema ao que já existe. Não vamos levar essa droga doentia para aumentar o que existe aí nessa psicosfera da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e o mundo passa por momentos difíceis. Se assim não fosse, quando morrem artistas conhecidos, que têm milhões de seguidores, jovens que os idolatram, era para fazer campanhas mostrando com a propriedade devida o que o levou, qual foi a situação, mas se esconde, não se fala a respeito. Eu não sei por que não se faz isso. Quantos brasileiros já morreram de overdose e não se deu atenção para se fazer campanhas? Não basta fazer aquele comercial de 5 segundos. Drogas, estou fora. Pronto. Não é? Fala-se, mostra a bebida com tanta coisa bonita, depois aparece a pessoa dando moderação, bem rapidinho. E está provado, para fechar, que essas drogas todas que chamamos de drogas pesadas e prejudiciais sintéticas que tem aí, não mata tanto quanto o álcool. O álcool é quem mais mata no mundo. Enquanto mata 25 milhões de pessoas, essas outras drogas matam 200 mil. Ou seja,
5 milhões de pessoas esse ano já morreram por conta da droga, e o ano nem terminou. Isso é 25 vezes mais do que outras drogas. E é algo que começa bom, que começa legal, e depois vai abrindo porta para outros desequilíbrios. Ninguém está aqui dizendo que a doutrina espírita ela demoniza nada, do livre-arbítrio de cada um, mas precisa de se fazer essa advertência. Quando você está ingerindo, seja através do tabagismo, do alcoolismo e outros ismos, você não prejudica só o corpo físico, está prejudicando o corpo perispiritual, que vai causar problemas futuros a esse núcleo central que é o espírito, que usa esse corpo e precisa dele para evoluir. Então a gente precisa ser mais cuidadoso, mais atento, consciente do que nós estamos fazendo aqui na Terra. E para finalizar a minha parte, eu gostaria que os senhores ouvissem com atenção, já que nós somos espíritos rogando sempre o auxílio. Eu trouxe aqui para a gente meditar uma prece intitulada Rogativa a Jesus. Jesus amigo, venha a nós. Nunca de ti precisamos tanto. Afaga-nos em teus braços. Junta-nos na tua destra de luz e faze de cada um de nós centelhas do teu amor. Juntos transformaremos todos os empecilhos em momentos de reflexão e aprendizado. Quando algum lobo bravio e traiçoeiro desejar vestir-se de ovelha para nos enganar, faze, mestre, com que os nossos olhos impuros possam enxergar através dos teus e possamos ajudá-lo ou afastá-lo sem ferir ou condenar. Ajuda-nos, Senhor, no trabalho, para que seja aliviado o que tens com todos nós, os teus irmãos. Vem, Jesus, aqui nos encontramos, prontos para a grande jornada. Estamos confiantes por sabê-lo à nossa frente, amainando os ventos e abrandando os gritos das mentes perturbadas. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e confiamos em Jesus, não estamos sozinhos.